Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a poesia lírica, tá? Lembrando que esses slides foram baseados no conteúdo do professor André Alonso. Bom, vamos iniciar, então, falando um pouco sobre a lírica, né? Tudo é poesia na lírica, né? O que acontece? A lírica possui algumas características, diferentemente da poesia épica e da poesia didática. A lírica, ela tem variações. A gente pode falar que a lírica, ela é plural, ela aborda uma pluralidade. Eu posso ter uma diversidade de temas, de assuntos, de formas, de tons, tá? Eu posso, por exemplo, ter dentro de um mesmo assunto um tom diferente, e a gente vai perceber isso. Eu posso falar do amor, mas de uma forma triste ou de uma forma alegre. Então, é o tom que eu vou utilizar para falar desse amor, tá? Eu posso ter rimas, como eu posso não ter rima nenhuma. A gente consegue perceber isso, inclusive nos poemas que a gente tem hoje em dia. Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, a gente consegue perceber uma diferença no tom, na rima, se tem rima, se não tem rima, se há uma métrica, se não há uma métrica, não há problema aqui. A lírica é uma parte muito livre, vamos falar assim, livre. Eu tenho temas variados, eu posso falar do amor, eu posso falar da tristeza, eu posso falar da precariedade da vida, eu posso falar da sociedade, eu posso falar de traição, eu posso falar de guerra, eu posso falar de ódio, eu posso falar de Deus. Tudo isso eu dentro da lírica, dentro de um tema. Eu posso utilizar uma forma e às vezes mais de uma forma. Então, tudo isso é a pluralidade da lírica. Eu posso falar de um jeito para enaltecer, para exaltar, para criticar, eu posso ser pessimista, eu posso ser otimista, tudo isso dentro da lírica. Os estudiosos eles falam que a lírica ela é vista de uma forma negativa, porque tudo que não for drama e tudo que não for épico vai ser lírico. Não é drama, não é épico, é lírico. Então, eles englobam ali na lírica o que resta, vamos colocar assim. Mas essa conotação negativa não pode ser levada de uma forma ruim, porque a lírica ela é muito rica, ela traz essa pluralidade. Essa pluralidade é o que traz essa característica de diversidade desse contexto aqui. Bom, o eu lírico ele é bem diferente, né? Primeiro, a gente precisa relembrar e entender que os gregos eles são comunitários. Se a gente for lembrar dos deuses, dos heróis, que fala de hospitalidade, que fala do cuidado com o povo, é diferente do nosso dia a dia, é diferente da nossa atualidade. De novo, a gente não pode ser anacrônico. Então, a gente tem que lembrar dessas características desse povo. Então, eles tinham um apego, um cuidado com a comunidade. Tá? Eles não eram autocentrados. Tá? E aí, diferentemente da épica de Homero, a lírica ela vai expressar o eu. Ah, mas Fernando, o Exíodo também falou do eu, ele se coloca no texto. Sim, mas ele não externa o seu sentimento da forma que é externado aqui na lírica. Na lírica, o poeta, o cantor, o aedo, ele se desnuda, ele se expõe, ele coloca não só o que ele pensa, mas o que ele sente. Ele relata, ele destrincha, ele pode alegrar, ele pode chorar, enfim, ele traz consigo todo esse sentimento. É algo mais sentimental, é algo mais emocional aqui. E aí a gente pode perceber, trazendo, para a gente entender um pouco melhor, da diferença, por exemplo, de um cantor e um intérprete. Ah, eu não entendo nada de música. Tá, calma, vamos lá. Tem o cantor, tem uma voz bonita, tá cantando a canção, ok, mas tem o intérprete. Ele tem a voz bonita, ele está cantando a canção, mas ele está interpretando aquela canção. Ele está trazendo uma emoção. A gente pode, por exemplo, diferenciar. Entendam, eu não estou falando mal de cantor nenhum, eu estou dando exemplos. Nós temos um cantor, não sei, vamos pensar num cantor, Anitta. Não estou falando mal da Anitta, estou colocando aqui, dando exemplo. Anitta, e nós temos uma intérprete, Elis Regina, tá?
vou colocar dentro do mesmo grupo aqui. Ana Carolina é uma cantora, mas não é uma intérprete igual a Elis Regina. Elis Regina interpretava, ela trazia emoção, você se arrepiava, você sentia. Então, é diferente, há uma diferença. E aqui é o poeta. O poeta, ele traz essa emoção para a gente, tá? Então, a lírica, ela surge, obviamente, da oralidade, tá? A lírica, ela surge da oralidade, assim como a épica surge também da oralidade. Os poetas, os cantores, eles faziam eles utilizavam-se desse movimento oral, tá? Tudo se inicia na oralidade. Lembra? Tudo que a gente começa aprendendo com o quê? A ouvir, depois a falar e depois a escrever. Então é a mesma coisa aqui. A poesia era cantada. E, diferentemente de hoje em dia, a poesia ela era cantada e em voz alta. Hoje, quando a gente vai ler algum texto, a gente pega e lê em silêncio, é introspectivo. Antigamente não era assim. Era quase um karaokê, vamos colocar assim. Todo mundo cantava aquilo ali. Era como se a gente estivesse em um show, exatamente assim, porque era cantado. Não era nem como esses encontros que tem para declamar poesias. Aqui não, era cantado, era falado, a expressão era real, tá? Hoje a gente faz uma forma mais solitária, de um jeito mais individual, silencioso, tá? É literário. A gente traz para dentro a poesia. Antigamente não, levava-se para fora, tá? Levava-se para fora. E o poeta grego, ele compunha seus cantos para apresentar-se diante do seu público. E o público, ele era variado, tá? De acordo com também o ambiente em que ele ia estar, de acordo com a ocasião em que ele ia estar. Então, por exemplo, nós tínhamos uma modalidade que era a de cunho popular. Então, tinham canções de pessoas anônimas, né, de diversos cantores anônimos, sobre os variados assuntos do dia a dia, casamento, enterro, festas, enfim. E aí tinha esses temas e eram cantados dentro dessas casas, dentro desse ambiente familiar, dentro dessa estrutura familiar. Aqui também é interessante a gente ter uma noção que a família dessa época não é a família que a gente entende hoje no mundo ocidental, tá? Eles tinham a paterfamília. Então, assim, tinha o patrono, tinha que o patrono que era o chefe da casa, o dono da casa, o cabeça, tinha a esposa, os filhos e os criados. E, às vezes, esses criados, eles eram ex-escravos que continuavam trabalhando na casa, mas todos eles faziam parte da família, tá? Eram as paterfamílias. É interessante a gente saber um pouco disso também para diferenciar a concepção familiar que acontecia ali. Então, enquanto estava todo mundo trabalhando, fazendo seus afazeres de casa, afazeres domésticos e tal, estavam cantando. Tinham cantores ali cantando as canções sobre o dia a dia. Tinha também as festas populares, tá? Que se tinha brincadeiras, falava-se sobre, inclusive no material ele dá um exemplo, inclusive lá em Portugal, que é como se fosse o Halloween, das crianças irem buscar iguarias, tá? Do doce à travessura do Halloween, não era isso, obviamente, mas tinha canta-se sobre essas festas populares. Há também os círculos femininos, um exemplo citado é o círculo feminino que se desenvolve ao redor da poetisa Safo, tá? E ali havia atividades religiosas e educativas e cultos a divindades femininas, como Afrodite, os simpósios masculinos, que eram frequentes e representavam uma ocasião para socializar, tá? Para reforçar os laços comunitários, para transmitir valores, tá? E as festas oficiais, onde eram destinados a reis, a imperadores, a tiranos, a cidadãos com muito dinheiro, onde se cantava para os homens, se cantava sobre os homens, sobre os deuses, sobre os eventos militares, sobre conquistas. Então, todas essas ocasiões havia todos os tipos de música, todos os tipos de poema. A poesia, nesse caso, ela não se desenvolve solitária, não é unitária. Ela se desenvolve em grupo, ela tem um caráter
social, aglutinador, comunitário. É um elemento de fortalecimento de relações e de laços. Tá? O termo lírica, ele vem da lira, que é um instrumento de cordas que era usado em performances poéticas. Não se utilizava só a lira, utilizavam-se outros instrumentos musicais, mas o termo lírica vem dessa palavra, da lira. Tá? E aí, nesses eventos, tinha música, poema e dança. Era um entretenimento completo nessas situações. Vamos falar um pouco sobre a diferença da lírica grega e da lírica latina. É interessante aqui, porque a lírica grega ela é contemporânea das poesias épica e da didática. Então, também surge dessa situação oral. A lírica grega, a lírica latina, é inspirada na lírica grega. Tá? É interessante a gente saber que os romanos, quando bem educados, eles eram bilíngues. Tá? Eu acredito que eu já tenha falado sobre isso, mas é interessante reforçar. Eles eram bilíngues, então eles falavam tanto o latim quanto o grego. Então, o que eles fazem? Eles herdam a métrica grega, mas começam a incrementar temáticas novas, novas nuances, novas situações. Eles começam a adaptar aquele texto, a fazer uma mudança, a trazer mais para o contexto social dos romanos. Tá? Então, a lírica latina ela surge da sociedade letrada, ao contrário da lírica grega, que surge da sociedade oral. Ok? Bom, aqui nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os temas e tons. E a gente começa a falar da guerra. No material, ele cita Calino, Tirteu e Arquíloco. Tem um jeito de falar, um tom de falar diferente, igual, perdão, e um tem um tom diferente dos outros dois. O tema é o mesmo, o tema é a guerra, mas o tom que é usado é diferente. Calino e Tirteu, eles exaltam a guerra, eles trazem, eles chamam e eles se colocam dentro do poema, eles falam, vamos, é melhor que sejamos mortos, eles falam disso. E eles exaltam a morte, eles falam para os jovens se colocarem na frente do campo de batalha, de não abandonarem o seu escudo, de levantarem as suas armas, de lutar pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus filhos, porque aquele que desiste, aquele que abre mão, aquele que volta para casa, ele é desonroso, ele é motivo de vergonha, ele é motivo de chacota, tá? Então eles trazem essa exaltação, tá? Que a morte é bela, que é honroso morrer, que a morte vai chegar para todo mundo, então por que não morrer lutando? Por que não ir para a guerra? Eles trazem, inclusive, esse valor da guerra de Homero, tá? Essa questão de vamos guerrear mesmo, vamos para a frente de batalha, vamos desembanhar as nossas espadas, enfim, eles colocam isso. Já ao contrário de Arquíloco. Arquíloco ele para e fala assim, bom, eu já estou na guerra, eu sou um soldado, né? Então, assim, eu sou o servidor do Senhor dos combates, eu sou um soldado, ele fala isso. E ele fala também, na minha lança está o meu pão amassado. O que ele quer dizer? Que na lança, a arma dele é o pão dele, quer dizer, é a forma como ele ganha vida. Tá? É a forma como ele ganha vida. E ele fala também que se algum saio se ufana agora com o meu escudo, arma excelente que deixei ficar bem contra a vontade no matagal, mas salvei a vida. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele abandona o seu escudo, ele desiste da guerra, e quando ele fala de escudo, ele fala que é uma arma excelente, ok? E ele fala que eu deixei para lá. Ele, na verdade, se traduz como para o inferno esse escudo. O problema é do escudo, tá? Se esse povo da Trácia quer ficar com o meu escudo, eles que fiquem, porque eu posso comprar um outro escudo igual ou melhor, mas se eu tiver na frente da batalha e morrer, eu perco a vida e o escudo. Então não me vale de nada. Aqui ele usa muito um bordão, não é que ele use. A gente pode traduzir por um bordão que nós temos aqui no Brasil, que é: mais vale um covarde vivo a um herói morto. Mais vale um covarde vivo a um herói morto. Ou também na frase, na phrase do inglês, que é "He who fights and runs away lives to fight another day". Então, é melhor eu lutar e fugir, meter o pé da frente da batalha,
e ter um outro dia para batalhar do que eu morrer. Se eu morrer, eu não ganho nem a batalha e perco a minha vida ainda. Então, não é nada bom. Não é bom aqui. Então, há essa diferença. O tema é o mesmo. O tema é a guerra. Mas o tom que é falado é diferente. O tom aqui, ele tem um tom de Calino e Tirteu de exortação, de vamos para a batalha, vamos fazer. E o tom de Arquíloco já é um tom de, olha, pessoal, a gente faz, mas se apertar, a gente volta, corre e depois a gente resolve, porque é melhor a gente continuar vivo e resolver depois, tá? Então, essa é a diferença. Agora, falando sobre o tema e o tom do amor, a gente começa falando de Safo de Lesbos. Safo, como eu havia falado, ela era uma poetisa grega, e através da palavra Safo, nós temos origem às palavras lésbica e lesbianismo. Tá? Ela está ligada à ilha de Lesbos e ao círculo feminino. Dentro desse círculo feminino de Safo, na ilha de Lesbos, há históricos que acontecem em algumas situações voltadas no lesbianismo, nessa situação entre uma relação entre mulheres. Tá? Mas, nesse ponto aqui, o que a gente vai falar é do amor, porque, de acordo com os textos das partes que são encontradas dos textos de Safo, a gente consegue perceber que o amor, por hora, é algo solitário, que por outra hora é algo que traz uma alegria imensa, que às vezes pode trazer uma dor, que às vezes pode trazer preencher um vazio, e às vezes pode arrancar um pedaço da pessoa, é algo que te traz uma alegria imensa, ou algo que te faz você sentir muita saudade. Então, é um tom da realidade. O amor aqui, você consegue entender que tem altos e baixos, a gente percebe essas nuances. Então, tem hora que ela fala para a amiga dela, que eles colocam como amiga, mas seria a pessoa por quem ela teria amor, que ela fala que ela quer estar morta, porque a amiga está a abandonando. Tá? E ela usa isso no presente, tá? Ela não está usando no futuro, eu queria, eu gostaria, nem no subjuntivo, ela está usando no presente, eu quero estar morta. Tá? E ao mesmo tempo que ela fala que ela quer estar morta, ela fala, olha, leva o meu amor com você e se lembre dele, porque ele foi muito bom, ele me trouxe alegria, e eu vou guardar na memória todo o amor que você me deu, porque isso vai me trazer alegria. Então, ela traz esse contraponto. Ok? E tem hora que ela fala também que sobre a pessoa que ela ama, que quem está conversando com aquela pessoa é assemelhada a um Deus. De tipo, olha, você é tão magnífica que quem pode estar perto de você tem o status de Deus, porque você é soberana, você é maior que tudo, você é a luz da minha vida, é mais ou menos isso. Ela tem essa percepção. E no poema dela, a gente consegue perceber como esse sentimento traz consigo uma sintomatologia. Ela sente na pele, ela sente o arrepio, ela sua, ela fica extasiada, ela sente um tremor na pele. Isso tem muito a ver com a paixão, com o ciúme. Então, tem todo esse sentimento. Já Catulo, ele já é um poeta latino, tá? E ele reescreve esse texto que ela utiliza falando que aquela pessoa amada quem está perto daquela pessoa amada é como se fosse um Deus, porque essa pessoa amada é magnífica, é soberana. Ele utiliza no mesmo tom, só que ele está falando de outra pessoa, ele está falando de lésbia. Tá? E lésbia, depois a gente consegue perceber que, na verdade, é Cláudia, que é uma mulher casada. Então, esse poema de Catulo, ele tem um tom de adultério, mas ele vem enaltecendo aquela mulher, falando que ela é incrível, que ele quer 1000 beijos, e depois mais 1000, e depois mais 1000, e depois mais 1000, porque ele é muito apaixonado por ela. Então, ele começa naquele amor, naquele ofurô, os primeiros dias, os 3 primeiros meses do amor ali, ó, bombando, emoção, carinho, carícia, e ela fala sobre tudo isso, e de repente ela fala que não quer mais ele. Ela fala que não quer mais ele, e aí acabou o amor. Na verdade, acabou o amor, não. O amor, ele começa a se transformar em raiva, em ódio, em amargura, em rancor, e essa linha tênue
essa linha tênue entre o amor e o ódio, entre a raiva e a paixão. Então ele começa a falar mal dela e ele manda carta para os outros amantes dela. Ele fala mal do marido dela, fala que o marido dela é um idiota, porque ela fica falando mal, mas é por trás ela está fazendo outras coisas. Inclusive ele escreve falando que ela fica pelas esquinas masturbando os amantes dela. Então ele começa a defamar essa mulher, a dizer, a falar ela é isso, ela é aquilo, como acontece ainda nos dias de hoje, até que ela fala que quer voltar. Quando ela fala que quer voltar, ele vai lá, pega o papel de trouxa e fala, vamos voltar porque eu te amo, eu quero viver para sempre com você, e etc. Você eu amo mais você do que a mim mesmo, e ele esquece tudo o que aconteceu. E é basicamente, e ela também, né? Ela esquece todas as ofensas, enfim. Então é aquilo, é relação que a gente consegue ver até hoje em dia. Então, esse é um tom do amor. O tom de Catulo é um tom diferente do tom de Cefa, ok? É um tom de Safo, perdão. É um tom que é mais... Ele começa muito extasiado, muito apaixonado, e do nada, porque ela não quer mais, ele vem com aquela raiva, com aquela amargura, ele quer falar mal. Ao contrário de Safo, quando a amiga fala que não pode mais, que não a quer mais, e que fala que isso é uma questão, é um crime hediondo, praticamente, é algo hediondo, ou seja, é algo absurdo o que ela vai fazer, porém ela precisa se afastar. Safo não joga para ela falando que ela é horrorosa e isso e aquilo. Não, ela fala, olha, tudo bem, eu vou sofrer, mas leva o meu amor com você. Então, o tom é diferente aqui. O tom é diferente. E essa é a lírica. Diversos temas, diversos tons. Um tema pode ter vários tons. Enfim, essa é a lírica. Se você gostou, deixa o seu like, qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima, pessoal. Beijo, fiquem com Deus e tchau!